assim, comentários ao meu último vídeo. Desculpem, eu andei meio gripada. Ao meu vídeo, Os Homens Agradáveis a Deus. Porque neste vídeo eu falo assim de passagens na Bíblia, né? E de sobre pessoas dizerem que as pessoas agradáveis a Deus têm que ser testadas, têm que passar pelo cadinho da humilhação. E houve alguns comentários que eu acho que seria bom eu discutir. Eu tinha prometido a uma pessoa que faria um vídeo sobre o dízimo e vou fazer. Eu ia fazer ontem, mas eu tive problemas e eu não pude fazer ontem. E hoje eu vou falar sobre comentários que foram feitos ao meu último. Boa tarde, Erasmo Bezerro da Silva Silva. Boa tarde. Ao meu último vídeo, é, Os Homens Agradáveis a Deus. Uma pessoa disse assim para mim: Olha, Ateneia, leia a Bíblia, ore e peça entendimento ao Espírito Santo. Eu quero deixar bem clara uma coisa para várias pessoas que ficam me dizendo que eu tenho que orar, ler a Bíblia, estudar e pedir entendimento ao Espírito Santo. Eu já fiz isso várias vezes. Já fiz isso várias vezes. E isso não me fez concordar mais com a Bíblia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Entendimento não é concordar. Eu posso ler Nietzsche. Nietzsche, aquele filósofo. Eu posso lê-lo e entender, mas isso não significa que eu vá concordar com as ideias que ele pregava. Entender não é a mesma coisa que concordar, não é a mesma coisa que aceitar. Olhe, e aliás, quando se fala de pedir a Deus ao Espírito Santo entendimento para entender a Bíblia, isso me faz pensar numa frase de Mark Twain, o criador de Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Não são as partes da Bíblia que eu não entendo que me preocupam, são as que eu entendo. E de fato, a gente tem que concordar com ele. Porque veja, as partes da Bíblia que nós entendemos, elas mostram um Deus Javé cruel, um Deus Javé sanguinário. Erasmo Bezerro da Silva Silva, isso mesmo. Temos que concordar. Temos que concordar. Entender não é o mesmo que aceitar. Entender não é o mesmo que você ter que acreditar. Aí vamos lá. Olha, o que é que as partes da Bíblia que a gente entende podem mostrar? Muitas mostram um Deus Javé cruel, sanguinário, genocida, homofóbico, misógino. Todas essas partes que a gente entende, elas devem nos preocupar. De que a mulher tem que ser submissa ao homem, de que se um homem deitar com outro homem, esses homens serão assassinados, de que se uma mulher for violentada na cidade, mas se não gritar, ela será morta, de que se uma mulher for adúltera, ela será apedrejada. Todas essas partes devem nos preocupar. Outra coisa também, sobre as partes da Bíblia que nós entendemos. Vamos pensar no que disse José Saramago. A Bíblia é manual de maus costumes. Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Como disse José Saramago, ela mostra incesto, mostra parentes que brigam entre si, mostra parentes que matam um ao outro. O primeiro assassinato da Bíblia, da história. Caim matou Abel e eles eram irmãos. Abraão cometeu incesto porque ele casou com Sara, sua meia-irmã. Abraão deitou com a escrava, Agar. E
Agar teve um filho de Abraão, Ismael, e Ismael deu origem aos árabes. Enquanto que de Isaac o povo hebreu, não é? E árabes e judeus, e os árabes e os judeus até hoje não se bicam. Vejamos outro exemplo de família disfuncional, Esaú e Jacó, os filhos de Isaac. Exemplo maior de uma família disfuncional, Isaac, que foi um tremendo... Isaac deu à luz... Isaac teve filhos gêmeos com Rebeca, sua esposa, mas 2 irmãos que viviam as turras, Esaú e Jacó. E depois o quê? Os irmãos de José. Depois Jacó teve vários filhos, teve José, e os irmãos de José tinham ciúmes dele, o venderam para ser escravo. Olha os exemplos de famílias. O rei Davi, ele cometeu adultério, deitou com a mulher de um oficial dele, e depois essa mulher ficou grávida, e o rei Davi armou para que ela fosse morta. O rei Davi, ele entrou em guerra com um dos filhos, o Absalão. José Jesus, boa tarde. Entrou em guerra com Absalão. Boa tarde. O que mais? Olha, um dos filhos de Davi violentou a própria irmã. Na Bíblia, a gente também vê exemplo de quê? A gente também há a história de uma mulher que foi esquartejada em 12 pedaços, que esses 12 pedaços simbolizam as 12 tribos de Israel. A Bíblia também tem o quê? Tem exemplos de várias pessoas mortas, né? Das vezes em que a fúria de Deus se manifestou. Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, não poupando nem as crianças. Deus mandou um dilúvio. Então, para essas pessoas que dizem que eu tenho que pedir ao Espírito Santo entendimento, eu falo de todas as partes da Bíblia que eu entendo, que são essas partes que me incomodam, são todas essas partes da Bíblia que a gente entende, mostram que a Bíblia é um manual de maus costumes. E, infelizmente, não dá para discordar. E eu também ouvi comentários dizendo que, olha, uma pessoa até falou em um comentário a história de José do Egito. Ela disse para mim, olha, Atenea, veja, Atenea, tudo é para um propósito maior. José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, ele foi caluniado, ele esteve na prisão, mas depois ele se tornou governador do Egito. Então, tudo foi para um propósito. Boa tarde. Desculpem que eu estou gripada. Vamos fazer então uma pequena pergunta sobre essa história de José, de que tudo é para um propósito. Se tudo o que aconteceu com José foi para um propósito maior, onde está o livre-arbítrio? Quer dizer então que tudo já estava prescrito? Que tudo o que acontece nas nossas vidas já está prescrito? Onde está então o livre-arbítrio? Que tanta gente fala. Tanta gente assim, que adora dizer que tudo acontece porque é um propósito de Deus. Quando a gente fala das coisas ruins, essas pessoas logo usam o argumento ou do livre-arbítrio para dizer que Deus não tem culpa de nada, que é a gente que usa mal o nosso livre-arbítrio, ou então que é Satanás agindo. Ou então que a culpa é de Satanás, não é de Deus. Que foi, gatinha? Não é verdade? As pessoas adoram usar isso. Agora, outra coisa também. Quando alguém vem contar essas histórias como a de José, para dizer que tudo acontece com um propósito maior, ou então dizer, veja Ateneia, veja a história de Abraão, ele esperou muito tempo, mas finalmente ele foi abençoado, ele teve Isaac, quando Sara já estava com 90 anos.
Não há nenhuma prova fora da Bíblia. Café com personalidade, boa tarde. Samir do Vale, boa tarde. Não há não há nenhuma prova fora da Bíblia de que Abraão existiu, de que José existiu, de que Isaac existiu, de que existiu Moisés. Outra coisa, essa história de que as coisas ocorrem com um propósito, ela vai de encontro à ideia do livre-arbítrio. Então, ou as coisas ocorrem com um propósito, ou tudo é resultado das nossas ações. Não há como essa ideia de livre-arbítrio conviver junto com a ideia de que as coisas ocorrem com um propósito. Ou é uma coisa ou outra. É como eu já falei da ideia do plano de Deus. Como é que Deus pode ter um plano para nossas vidas e, ao mesmo tempo, nós termos livre-arbítrio? Aí essa ideia de que tudo é para um propósito de Deus, que disseram, citando a história de José do Egito, a gente pode citar uma história muito triste que ocorreu na vida real. A história de Jaqueline Saburido. Jaqueline Saburido era uma jovem venezuelana. Ela levava uma vida normal aos 20 anos e estava nos Estados Unidos. Ela tinha uma vida normal. Mas quando ela tinha 20 anos, ela estava com as amigas voltando de uma festa e ocorreu uma tragédia. Um motorista embriagado causou um acidente e o carro em que ela estava com as duas amigas entrou em chamas. As amigas morreram, as duas amigas, mas ela sobreviveu. Sobreviveu e ficou totalmente deformada por conta das chamas. Qualquer um pode pesquisar no Google sobre a vida de Jaqueline Saburido. Ela passou por várias cirurgias plásticas, perdeu as pálpebras, perdeu os dedos das mãos, passou a vida inteira, morreu aos 40 anos de câncer e se tornou um símbolo das campanhas sobre as consequências de se dirigir alcoolizado. Quer dizer, então, que ela teve que passar por isso para ensinar as pessoas sobre os riscos de se dirigir embriagado? Enquanto isso, o cara que causou o acidente. Boa tarde. O cara que causou o acidente, é claro, ele foi preso, foi condenado. Mas, cadê? E outra coisa também, falam também da história de Jó, não é? Para dizer, Jó passou por várias provações, mas foi recompensado. Abraão foi recompensado, ele teve Isaac, mas a gente só vê as pessoas sendo recompensadas na Bíblia. Na vida real, o que acontece é o que disse Kennedy Litaif, o mago do realismo. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Nós é que temos que lutar por justiça. O caso do Palace, só depois de 20 anos, as vítimas e parentes das vítimas da queda do edifício Palace foram indenizadas. A gente vê pessoas que passam anos lutando na justiça para serem indenizadas. O nome da mulher de Jó ninguém sabe. Ninguém. Eu não sei, porque o nome dela não é citado na Bíblia. Mas, assim, ele perdeu todos os filhos e não perdeu a mulher. Na Bíblia, Jó foi recompensado. Mas na vida real, alguém é automaticamente recompensado por ser bom? Café com personalidade. Obrigada. Hein? Alguém é automaticamente recompensado por ser bom na vida real? Não. A pessoa tem que lutar por justiça. A pessoa tem que lutar por justiça. Alguém já viu uma pessoa conseguir ser justificada, ser recompensada apenas orando? Não. É como eu mesma já disse, né? Esse Deus estranhamente nunca age sozinho. É sempre preciso que a gente haja primeiro. Que a gente vá à luta primeiro. Carlos Antônio Barbosa, boa tarde.
É sempre preciso que a pessoa haja primeiro, faça alguma coisa primeiro, para Deus então resolver agir. Vejamos o caso dos negros nos Estados Unidos. Antigamente, assim, havia uma segregação racial muito forte nos Estados Unidos. Os negros eram proibidos de frequentar certos lugares, principalmente no sul, onde o racismo é muito mais escancarado. Os negros tiveram de ir à luta. Os negros tiveram de ir à luta porque, assim, havia lugares que eles não podiam frequentar. Havia lugares que era apenas para os brancos. Tanto assim que muitas vezes, quando jovens negros eram admitidos em algumas escolas, eles tinham que ser escoltados pela polícia, porque o povo ameaçava linchá-los. Se não fossem os próprios negros terem ido à luta, teria havido justiça para eles? Teria havido justiça divina? Hein? E, aliás, eu conheço a história de uma mulher negra que eu quero que qualquer um que vocês depois assistam ao filme dela. Lina Baker. Já que uma pessoa respondeu a mim me citando a história de José, dizendo que tudo o que aconteceu com ele foi para um propósito maior, eu vou contar a história real de Lina Baker. Ela, mulher negra, pobre, Rick Silver. Aqui os brasileiros pobres não lutam para nada, verdade. Ela era uma mulher negra, pobre, mãe de 3 filhos, trabalhava nos campos de algodão desde criança e como ela passava por muitas dificuldades para ajudar a mãe e aos 3 filhos, ela aceitava bicos como empregada doméstica, ela foi trabalhar para um senhor que abusava dela física e sexualmente. Um dia, ela o matou em legítima defesa. Olha, Lina Baker era uma mulher que tinha muita fé. Ela acreditava muito em Deus. Ela matou o patrão em legítima defesa, mas ela foi condenada por um júri composto exclusivamente de homens brancos e um juiz que tinha 2 pistolas ao lado, enquanto presidia o julgamento. Ela foi condenada à cadeira elétrica. Foi a única mulher executada na cadeira elétrica. Então vamos fazer uma pergunta. Para que propósito ela sofreu tudo o que sofreu? A única compensação que houve para a família de Lina Baker foi que ela recebeu o perdão judicial em 2005. E ela precisava ser perdoada por ter matado em legítima defesa? Essa ideia de propósito divino, eu acho assim, um dos maiores absurdos. É Décio Elias Lima. Salve, galera racionais. Olá. Deus Tupã. Olá. É o que eu quero dizer. Qual foi o propósito para Lina Baker ter morrido executada na cadeira elétrica, que deve ser uma morte horrível? E eu faço questão de ressaltar aqui que eu sou contra a pena de morte, até para os crimes mais bárbaros. Eu sou a favor de prisão perpétua, mas sou contra a pena de morte. Mas se alguém aqui for a favor de pena de morte e um dia que quiser discutir comigo, pode discutir à vontade. Eu não vou ser contra ninguém. E... Deus Tupã um canal de ateísmo porque não salvou os índios. E a gente pode perguntar, qual foi o propósito de Dom Phillips e Bruno Pereira terem tido uma morte tão horrível? Eu acompanhei ontem pela televisão e pelas mídias sociais o funeral deles, não é? Que os índios estiveram no velório de Bruno Pereira. Qual foi o propósito das mortes horríveis que eles tiveram?
Isso só torna legítimo o que disse um prisioneiro dos campos de concentração, que escreveu uma frase: se existir um Deus, ele terá que implorar o meu perdão. E eu também faço minhas as palavras do escritor Jules Renard. Não sei se Deus existe, mas seria melhor para a sua reputação se ele não existisse. Uma vez eu conversando com uma amiga da minha mãe, eu falando sobre o bullying que eu sofri, ela disse: Atené, porque existe muita gente perversa, mas olhe, tenha bom ânimo porque Deus cuida da gente. Eu na hora fiquei revoltada. Décio Elias Lima, são tantas nomenclaturas para deuses que só ignorantes para acreditar. Eu me lembro que eu fiquei revoltada. Eu pensei, que Deus é esse que você diz que cuida da gente e deixa a gente sofrer bullying? Me lembra até uma música de Kleber Lucas que minha mãe gostava, não é? Deus cuida de mim. Assim, eu preciso saber mais de Deus porque Deus cuida de mim. Olhe, uma pessoa, o que é que você entende uma pessoa que cuida de outra? Uma pessoa que cuida de outra vai fazer de tudo para que essa outra não sofra danos. Uma pessoa que cuida de outra vai proteger. Como é que você entende um pai que cuida dos filhos? Um pai que cuida dos filhos vai deixar os filhos se machucarem? Ou então vai deixar de socorrer um filho quando um filho se machuca? Hein? Assim como também essa questão de que Deus tem vontade. Ai, Deus tem uma vontade para nós. Que isso me fez concluir que as pessoas criam Deus à sua imagem e semelhança. Eu ainda pensei no que disse uma mulher uma vez: olha, minha filha, você pode ter essa vontade, mas Deus tem outra vontade, pode ter outra vontade para você. Aí eu pensei: o que é isso? Quer dizer então que quando a gente nasce, Deus diz assim para fulano: você vai sofrer um acidente, perder as duas pernas, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ter um casamento infeliz? Então é assim? Vamos pensar. Infelizmente, nós não somos ensinados a pensar. Somos ensinados a aceitar cegamente essas verdades que nos são impostas desde a infância. E eu criei o meu canal porque eu acho que descobri a verdade depois de muito pensar, depois de muita revolta, que eu passei pela fase da revolta, eu admito, mas eu não sou uma revoltada com nenhuma entidade, porque não existe isso de revolta com nenhuma entidade. Uhum. Os índios têm o livre-arbítrio, amém. A gente tem que se revoltar com os seres humanos que nos ensinam mentiras. A gente tem que se revoltar com os pastores que chegam, ficam enganando as pessoas, fazendo as pessoas pagarem dízimos. Desculpe. Fazendo as pessoas pagarem dízimos. Algumas pessoas deixam de prover as próprias necessidades para pagarem dízimo, acreditando que um dia serão grandemente recompensadas. Há casos de pessoas assim que estão vivendo de favor na casa de outras pessoas, porque ficaram sem casa para dar o dízimo. Casos de pessoas que ficam acreditando que um dia Deus vai abençoá-las e elas morrem sem ver nada acontecer na vida delas. Uhum. O que a gente tem que se revoltar é com seres humanos, porque são seres humanos que ensinam mentiras. Eu vou assim, amanhã eu vou transmitir ao vivo falando só de dízimo. Agora, eu vou parar hoje assim, né, que eu vou cuidar da garganta, que eu tô meio gripada. Uhum. Eu tô meio gripada. Aí eu peço que vocês me desculpem porque eu vou ter que encerrar a transmissão. Boa tarde e bom fim de semana a todos.